como a igreja trata os casos de membros que trabalham em hospitais não adventistas e também bombeiros, policiais, etc. Todas essas profissões, nós sabemos que são profissões essenciais. Ninguém consegue viver hoje em dia sem um policial, sem um bombeiro, sem um enfermeiro, sem um médico. Elas são profissões essenciais. Porém, se nós formos avaliar a critério espiritual agora, de profissão, qual profissão é mais essencial que a outra, nós vamos cair num lugar assim um pouco difícil, concorda comigo? Então, por exemplo, a pessoa que trabalha na Light pode ser considerada também uma profissão essencial, porque se você ficar sem energia no sábado, nem culto você faz. Enfim, então, o motorista de ônibus também pode ser essencial, porque dependendo sem motorista de ônibus, talvez você não vá na igreja. E se a gente for pegar assim, todos talvez poderão argumentar de que não, a minha profissão ela também é importante. Enfim, nós entendemos que a lei de Deus ela é maior que tudo e que todos. Então a igreja entende que não há exceções no sábado. Quanto ao sábado, não há exceção, não há. Eu sou enfermeiro, bom, então eu preciso fazer um ajuste lá de meu turno. Bom, porque o outro irmão que também trabalha numa empresa, ele também faz o ajuste no turno dele. Todos precisam fazer alguns ajustes em alguns turnos, quem trabalha assim. O profissional também, policial, também, corpo de bombeiro, também, outros profissionais, também. Então, não há exceção para a guarda do sábado. Agora, por exemplo, você está na hora de planejar seu trabalho, você precisa planejar não trabalhar no dia de sábado, é claro. Agora, houve uma exceção que você não planejou, uma urgência, alguma coisa, uma situação, você trabalha no hospital, houve uma situação lá de alguém que está falecendo e aí de repente entrando nas horas do sábado, bom, eu vou primeiro aqui atender essa pessoa, depois eu vou embora. Um bom senso nesse sentido, mas a regra é, não há exceção quanto ao sábado, e aí não é exceção para ninguém, para o enfermeiro, para o doutor, para o médico, para nenhuma exceção, é necessário eu agora me ajustar. Você pode perguntar, e o que trabalha no hospital adventista? Bom, aí muda muita coisa. Nós temos o hospital adventista aqui no Rio de Janeiro. O que muda? Muda a missão do hospital. Então, a missão do hospital, ou de qualquer outra área que é da igreja, a missão ela é salvar a pessoa espiritualmente falando. Mais importante até do que salvar a vida. Então, a missão do hospital muda tudo. A essência do trabalho pode fazer muita diferença, e faz nesse caso. Então, nós não temos muito tempo para entrar nesse detalhe, mas acredito que tenha ficado assim, um tanto quanto explicado. Pois não, pastor? Só um conselho para quem está nessa área de serviço essencial, pelo seguinte, Deus conhece o nosso coração. Então, mesmo para quem está nessa área e vai fazer a função, vai exercer ela de maneira essencial, é necessária, é emergencial, né? Mesmo assim, é importante que você tenha um cuidado e faça uma avaliação, porque como o pastor disse, às vezes é possível fazer um ajuste e eu não faço o ajuste. Se é possível fazer o ajuste e eu não faço o ajuste, deixe correr, até porque talvez, não sei, quem sabe trabalhar naquele sábado, o valor daquela escala é maior, alguma coisa, e isso desperta um certo interesse. Essa é uma questão pessoal que precisa ser avaliada, e a gente não tem como avaliar, nós não vamos avaliar isso, a igreja não vai avaliar isso, mas você e Deus no seu coração precisa avaliar isso. Então, se é possível fazer um ajuste, a gente recomenda você fazer para que você possa guardar o sábado do Senhor. Até porque sempre se preocupa com o enfermeiro, com o policial, mas é a que trabalha na cozinha do hospital, e que trabalha na limpeza do hospital. Então, olha como o leque vai se abrindo, se a gente disser, não pode. E outra coisa, eu como pastores, eu já ouvi assim, não, essa pessoa aqui pode ser batizada, pastor, ela trabalha no sábado, ela trabalha nessa área, ela trabalha no sábado, mas essa área pode trabalhar no sábado, quer dizer, então, esse caminho, a igreja não entende que é o caminho, aceito por Deus, nesse sentido, não é. Então agora eu vou me batizar, a primeira coisa que eu preciso fazer eu preciso ter um sábado
de adoração a Deus, um sábado com a minha família. Eu preciso parar, como todos os outros. Eu preciso ir à igreja a cada sábado, eu preciso estar com a minha família a cada sábado. Tem que ser diferente a cada sábado, não pode ser igual, tem que ser diferente. E aí isso parte de nós mesmos, parte até do próprio profissional, precisa partir do próprio profissional isso, né? Eu preciso ter um sábado para mim, e eu vou enfrentar a situação como todos os outros enfrentam em algum momento da vida. Boa tarde, amigos. Temos aqui pelo menos duas perguntas, né? Uma delas é: dizimar faz parte da mordomia cristã. E aqueles irmãos que não dizimam, eles podem ter cargos? Algumas igrejas estão agora no mês de agosto, setembro, né? Montando as comissões de nomeações para a escolha de oficiais para 2020. E a orientação bíblica, né, e também do manual da igreja e da igreja, uma pessoa que não é dizimista, ele não está de maneira plena em condições de representar a igreja. Então, essa pessoa não tem condições ou não deveria ser indicado como oficial da igreja. Outro aspecto é ele ser membro da igreja, né? A igreja não disciplina uma pessoa por não ser dizimista. Ela também não é removida da igreja pelo fato dela não ser fiel no dízimo, uma vez que a igreja entende que ele estando ali na igreja, em algum momento ele será tocado, o Espírito Santo vai abrir a sua mente e ele vai entender o plano, não é, de Deus para a vida dele, e ele vai voltar a ser leal e fiel nesta parte, né? Mas quando você indica ele como um líder da igreja, você está dizendo que ele está em plena harmonia com tudo aquilo que a igreja ensina e a Bíblia para representar a igreja. Então a igreja não recomenda essa indicação. Um outro aspecto, não é em relação à questão da salvação, né? Essa pessoa estaria, né, em transgressão de mandamento, de tal forma que, né, poderia se perder. A igreja não define a questão de salvação. Nós definimos a questão de membros e orientamos em relação quando estes, né, caem em transgressões. Mas também não avaliamos o coração das pessoas. Na verdade, essa é uma parte que Deus, somente Deus, tem capacidade de ver, não somente aquilo que é aparente, que pode ser medido, assim como também aquilo que nós não conseguimos enxergar. A igreja, então, orienta nessa direção, mas não podemos dizer se ela será salva ou perdida. Ok, amigos, é o seguinte, tem uma pergunta aqui para mim. São 3 perguntas que a pessoa fez, e eu acho que até ajuda também, uma continuação da pergunta do pastor Luizney. Primeiro é o seguinte: como ser um mordomo fiel? Aí está pedindo para detalhar mordomia. E como me preparar para ser um mordomo fiel? A última, acho que a penúltima, é parecido com a primeira. Bom, mordomia tem que ver com o reconhecimento da soberania de Deus. Quando nós reconhecemos que Deus é nosso soberano, e você vive de acordo com a soberania de Deus. E como você vive de acordo com a soberania de Deus? Tendo um relacionamento de intimidade com Ele. Nós entendemos que quem se relaciona intimamente com Cristo, naturalmente vai confiar nele. E quem confia em Cristo, vive uma vida permitindo que Ele seja o seu Senhor. E aí você vai permitir que Ele lidere você em todos os aspectos da vida. E aí, como ser um mordomo fiel, é permitir que Deus tenha primazia em tudo na sua vida. Aí quando a gente fala sobre o tempo, o talento, sobre o tesouro, quando a gente fala sobre tudo isso, você é um mordomo, você reconheceu que Cristo é superior, que Ele é seu líder, que Ele é o seu Senhor, Ele vai ter soberania em tudo. Quando você vai ligar a sua televisão para assistir um programa, você vai pensar o seguinte: bom, esse programa vai me afastar de Cristo ou não? Quando você vai ler algum livro, você vai pensar: bom, esse livro me aproxima ou me afasta de Cristo? Então, tudo na sua vida vai ter que ver com o seu relacionamento com Cristo. E aí tem uma pergunta aqui, no finalzinho, que diz o seguinte: Jesus entregou o dízimo da sua renda? Ele trabalhava só na obra? Como entender isso? É interessante, né? Porque Jesus, ele devolvia o dízimo. E o fato de trabalhar na obra também, os obreiros também devolvem o dízimo. Nós somos pastores aqui, e todo mês é descontado do nosso salário, do bruto,
o valor que nós recebemos. E nós devolvemos como dízimo naturalmente, isso que acontece com os obreiros. E quando você vai à Bíblia, por exemplo, no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 17, é dito o seguinte, Jesus falando sobre isso, 12, 17. Eles trouxeram e perguntaram, os fariseus perguntaram para ele, de quem ou Jesus falou para ele, de quem esses fins de inscrição? Apresentando uma moeda, né? E eles responderam, é de César. E disse-lhe então Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele estava dizendo ali? Os discípulos foram perguntar, devemos pagar impostos? E ele aumentou ali a compreensão e falou o seguinte, ó, o que é de Deus precisa ser dado a Deus. E se você vai também no livro de Mateus 23, 23, você lembra aquele questionamento que ele fez para os fariseus, né? Ele fala, vocês entregam o dízimo do endro, do cominho, mas vocês negligenciam as outras pessoas que estão precisando de vocês. Aí ele fala, vocês devem fazer isso sem negligenciar aquilo outro. Então Jesus estava dizendo o seguinte, ó, vocês devem devolver o dízimo sim. E eu imagino que Jesus ele não daria uma ordem sem que ele mesmo não cumprisse, né? Porque Jesus ensinava muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Aproveitando que tem duas perguntas aqui que estão dentro desse mesmo assunto, teve uma pessoa que perguntou aqui, quando não temos como ofertar ou dizimar, nós podemos ser mordomos fiéis a Deus? Sim ou não? Claro, eu recebo nada de salário, qual é meu dízimo? Nada, se eu não tenho fonte, não tenho dízimo para devolver, obviamente. Mas mesmo assim eu posso ser fiel, porque fidelidade não tem que ver só com a devolução dos dízimos e a entrega das nossas ofertas. Fidelidade, como o pastor disse, envolve outros aspectos da administração da vida, o uso do nosso corpo, dos talentos, etc. Então, nós podemos, não só podemos, devemos ser fiéis sim. E qual é o maior objetivo da mordomia? Outra pergunta aqui, né? O maior objetivo da mordomia, obviamente, é fazer mordomos fiéis, discípulos através de mordomos fiéis. Com que propósito? O propósito aqui é crescimento espiritual. Nos preocupa quando alguém não desenvolve a mordomia, ou seja, quando ele não é fiel, não pelo fato de que, por não ser fiel, pura e simplesmente, por exemplo, os dízimos não estão chegando, enfim, o recurso não está indo, isso tem a sua importância, mas acima disso, quando isso começa a acontecer, uma luz amarela acende, que aparece para nós, né? É um risco de, como já conversamos, de apostasia, é um sinal de que a pessoa está distante de Deus, quando ela não reconhece, quando ela não devolve, ou quando ela se apropria de qualquer um destes recursos que pertence a Deus e não usa como o Senhor direcionou, é um sinal de que ela está distante dEle e que ela pode estar num caminho de apostasia. Então, o nosso trabalho como mordomo aqui é ajudar para que aconteça um crescimento espiritual, para que ligue essa pessoa à videira e ela continue, né, pertinho de Jesus através desse comportamento de mordomo fiel. Boa tarde. Faço minhas aqui também as palavras do pastor Gustavo, né? Nós estávamos lá no programa da educação, mas não poderíamos deixar de estar aqui neste momento tão especial, assim como já estivemos ontem, né? Tenho aqui também em minhas mãos algumas perguntas e vou começar por uma bem interessante. Por que as mensalidades da escola adventista são tão caras? Essa foi uma pergunta que foi feita aqui. Para o tesoureiro, essa pergunta é até fácil de ser respondida, né? A mensalidade da escola adventista, digamos que ela não é nem cara, nem barata. Ela é um preço assim, necessário para o pagamento dos custos necessários para a manutenção dessa estrutura, certo? Porque nós temos professores, conta de energia, conta de água, certo? E manutenção, ar-condicionado, móveis. Então, o que a igreja faz, né? O que a escola faz? Calcula os custos e em cima dos custos se calcula a mensalidade, certo? Embora exista a possibilidade de a educação ser ajudada com um pequeno percentual que vem do dízimo, a orientação do Espírito de Profecia é que as instituições elas precisam funcionar por conta própria, ou seja, os recursos que entram de mensalidade precisam conseguir manter os custos da escola, certo? Hoje na Rio Sul, graças a Deus, as escolas estão muito bem no sentido de conseguir pagar as suas contas, certo? Mas não há
não há, como se diz assim, um lucro em cima dessas mensalidades. Apenas o necessário realmente para o pagamento dos custos necessários para que a escola possa funcionar. Agora, detalhe, claro que o valor da escola pode ser elevado para alguns de nós, certo? Eu falo por experiência. Na minha infância, na cidade de Belo Horizonte, eu não tive a oportunidade de estudar na escola adventista. Eu só vim estudar na escola adventista na faculdade, quando eu consegui realmente estudar num plano que eu conseguia pagar a mensalidade. O que eu não sabia naquela época, o que os meus pais não sabiam, é que a escola adventista existe um plano de filantropia justamente para ajudar aquelas pessoas que não conseguem pagar o valor da mensalidade, certo? E tem planos que você vai pagar 50% da mensalidade e tem planos que não paga nada, que há um desconto total. Inclusive, a igreja tem interesse, a escola tem interesse de atender aos filhos da igreja. Então, como que funciona? A família que não tem condição, vai buscar a escola, passa por uma entrevista com a assistente social, certo? E a assistente social, então, vai dizer, olha, realmente, olhando aqui o contra-cheque da pessoa, ela não tem condição de pagar essa mensalidade, ou seja, para ela, essa mensalidade é muito cara. Aí, o que a escola vai fazer? Vai conceder a bolsa de 100%. Não é o tesoureiro que concede, não é o presidente, não é o secretário, é um trabalho bem transparente feito pela assistência social. Agora, se a família adventista tem um bom salário e tem condições de pagar, aí o natural é que se pague normalmente a mensalidade, tá certo? Uma outra pergunta que nos chegou aqui, e essa pergunta é bem comum, geralmente ela costuma gerar um pouquinho de dúvidas mesmo. Como devolver os dízimos? Do bruto ou do líquido? Se eu devolvo sempre do líquido, estou errado? Esta foi a pergunta. Vou perguntar para vocês. Quem acha que o dízimo deve ser devolvido do bruto? Levanta a mão. Parabéns, hein? Vocês estão bem, estudaram bem aí a matéria, o pastor Josanã explicou aí tudo direitinho. Realmente, o correto é nós devolvermos em cima do bruto. O que quer dizer isso? De forma mais didática. Se você é contratado e recebe um salário de R$ 1.500, não é esse o valor que você recebe no final do mês, correto? R$ 1.500 é o salário, mas o que sobra para você no final do mês, digamos que vai ser R$ 1.000, 1.100. Essa é a dúvida, dizimar sobre 1.500 ou sobre o líquido de 1.100. O correto é sobre o bruto, porque os descontos que tem no nosso salário, eles são para nosso próprio benefício, ou da própria sociedade, né? Que é o caso do INSS, é um desconto de plano de saúde. Então, todo desconto que ocorre no nosso salário, em geral, ele é para nosso benefício, por isso a recomendação, a orientação é que devemos dizimar sobre o bruto, né? Interessante, inclusive, lembrarmos que o dinheiro, ou melhor, o dízimo, foi instituído por Deus antes mesmo do dinheiro em notas, né, como nós conhecemos hoje. Se você olhar lá no passado, no Antigo Testamento, como que se dizimava dos rebanhos? Se pegava ali os animais, iam passando, e o 10º que passasse debaixo da vara, aquele era do Senhor. Era o 10º, certo? Um percentual sobre o total. E aí aqui mais uma pergunta. Realmente devo devolver o dízimo sobre os presentes? Se eu não devolver, eu estou sendo infiel? O que ocorre? Nós precisamos ser fiéis em relação a todas as nossas rendas, correto? Um presente, ele pode sim ser considerado uma renda para mim. Vou explicar. Preciso de comprar um tênis, um sapato. Eu vou comprar, em algum momento eu vou ter que comprar. Mas aí acontece alguma coisa que eu ganho um sapato, eu ganho um tênis. O que aconteceu aí? Aquele dinheiro que eu ia lá comprar o tênis, eu não preciso mais, porque eu ganhei de presente, certo? Então, tem uma outra pergunta aqui que é até parecida, né, que diz assim, devo dizimar de presentes mesmo quando não são em dinheiro? Então, é a mesma pergunta, certo? Então, se o presente ele é para você um benefício, que você vai deixar de gastá-lo tirando do seu dinheiro, nós devemos sim dizimar. Agora tem um detalhe.
nem todo presente que você recebe, você vai utilizar, não é verdade? Vamos pensar aqui, sei lá, se alguém me der uma churrasqueira, ela fala, eu não vou usar uma churrasqueira, eu vou usar uma churrasqueira, então, para mim isso não é um benefício, certo? Então, eu recebo um outro presente, uma camisa muito grande, a camisa não me serve, certo? A camisa é muito grande, não me serviu, ou é muito pequena, então esse presente não se converte em benefício para mim. Agora tem um detalhe, é algo até que a gente aprende com a mordomia também. Eu não vou deixar esse presente lá guardado lá em casa, alguém precisa nele. Não serviu para mim, vai servir para alguém, certo? Esse é um princípio que serve até para o nosso guarda-roupa, né? Às vezes a gente vai ganhando roupas e vai deixando lá, e a gente deveria doar para as pessoas. Então esta é a ideia, o entendimento da igreja quando tratamos dos presentes. Alguém perguntou aqui também que tem um familiar que tem uma pensão, né, herdada da família, e essa pessoa dá uma pensão a um sobrinho. O sobrinho já foi adventista, não é mais adventista, e ele não dizima desse recurso que recebe da tia, né? A pessoa pergunta, tenho que dizimar desse dinheiro? Ele não é da igreja, ou eu coloco só como oferta? Se não é seu, o dinheiro, e é dele, quem tem que dizimar e ofertar é ele. Agora, se quem administra esse dinheiro é você, né? Quem administra é você, e ele entra na sua renda, e você faz compra, pagamentos, e ele é incorporado no seu salário, mesmo que seja dado a ele, é seu. Agora, se é dado a ele, e é ele que administra, não é, esse dinheiro, a mesma coisa eu colocaria aqui aquelas irmãs, não é, que tem o esposo que não é adventista, não é? Se ele consente em entregar o dízimo para que você leve à igreja, é uma coisa, não é? Agora, você ter responsabilidades em relação a ele, ao dinheiro dele, é outra coisa diferente. A minha sogra, por exemplo, durante algum tempo, meu sogro nem pensava em dizimar do dinheiro dele. Mas chegou um momento que ele entendeu que deveria entregar para minha sogra, né, uma parte, ou melhor, o dízimo, para que ela dizimasse na igreja, mesmo ele não sendo adventista. É mais ou menos isso. Se esse dinheiro é seu e é incorporado na sua renda, ou se esse dinheiro é dele e é ele que administra. Se é dele, né, não há necessidade. Agora, se incorpora no seu salário, na sua renda, e é você que vai administrar, já passa a ser sua responsabilidade. Ok, uma pergunta aqui interessante. Por que a igreja local não pode ter um plano de vendas para angariar fundos para aquisição de materiais, patrimônio e eventos? Deixa eu entender aqui. Por que tem que ser só dízimo e oferta, né, para a manutenção do templo? Por que não pode fazer uma quermesse, uma lojinha ou alguma coisa assim? Então, assim, eu vou responder, na verdade, com um espírito de profecia. Ellen White é muito clara, agora ela é firme também nesse propósito. Não vou ler todo o capítulo, mas no livro Conselhos sobre Mordomia, no capítulo intitulado assim, olha, métodos populares de apelo. Você pode ir ali e lá vai ter todos os detalhes, mas eu selecionei aqui alguma parte só. Ela diz que este motivo é um motivo egoísta, porque eu só vou dar o dinheiro para a igreja quando eu adquirir alguma coisa. Então isso cria faz uma educação errada no sentido da oferta. Quer dizer, para eu dar um dinheiro para a igreja, eu tenho que receber um almoço, eu tenho que receber uma roupa, é uma troca. Quer ver? Um outro detalhe que ela coloca, olha, é um fato deplorável que motivos sagrados e eternos não tenham aquele poder de abrir o coração dos profetas seguidores de Cristo para dar ofertas voluntárias para o sustento do Evangelho, que tem os tentadores subornos dos banquetes e divertimentos em geral. É uma triste realidade que esses incentivos prevaleçam quando as coisas sagradas e eternas não têm força para influenciar o coração e se empenhar nas obras de beneficência. O que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, o apelo da oferta, do motivo correto, não chega mais no coração. Então é necessário vender alguma coisa para ter dinheiro,
Porque o verdadeiro motivo já não é motivo mais. Ou seja, quer dizer que eu não oferto, nem é para construção, irmãos. Eu não faço uma oferta para construção, eu não faço uma oferta para um banco, eu não faço uma oferta. Eu oferto a Cristo. E a igreja usa o recurso da oferta para a construção, para o banco, etc. Então o que tem que mudar em nós é o motivo da oferta. Aí nós vamos passar a entender. Mas o maior argumento que ela usa aqui é muito interessante. É que ela diz assim, que o plano de Moisés no deserto para alcançar meios teve grande êxito e não houve necessidade de compulsão. Moisés não fez um banquete, não convidou o povo para cenas de alegria, dança e divertimentos em geral. Tampouco instituiu ele loterias ou qualquer outra profana dessa espécie a fim de obter recursos para construir o tabernáculo de Deus. Deus ordenou a Moisés que convidasse os filhos de Israel a trazerem as ofertas. O maior argumento bíblico é esse, que quando houve necessidade de construção, Moisés não colocou nada à venda, nenhuma festa, nenhuma quermesse, nada. Ele fez o apelo à oferta, e o apelo teve êxito, a ponto de ele pedir para parar. Já deu, tá bom, nós já temos o suficiente. Então veja que, amparados nestes textos e outros, a igreja entende que esse mecanismo não é o mecanismo correto para adquirir ofertas e recursos para materiais, para obras, para adquirir terreno, etc. Só há aqui uma razão para obtermos recursos através, de repente, uma lojinha de roupa, alguma coisa assim, uma campanha nesse sentido. Qual é? Quando nós estamos ajudando diretamente o próximo, por exemplo, através da ASA. Então eu posso fazer uma campanha para obter recurso, para adquirir cesta básica, para entregar para as pessoas. Aí a igreja entende que com esta finalidade apenas pode ser feito. Mas muito cuidado com o que é feito. Então, por exemplo, vou fazer aqui uma quermesse, vou fazer na igreja um bingo, vou fazer aqui alguma... Não. Muito cuidado com o que é feito. Agora eu arrecadei algumas roupas e vou vender essas roupas para poder ter um dinheiro para comprar a cesta básica. Ok, tudo bem. Tome cuidado com a maneira como é feita, mas nenhum recurso para a igreja que substitua a oferta deve ser usado. Nenhum, ok? Só uma pergunta aqui para complementar que eu respondi. Trabalho na área de saúde, sábado sim, sábado não, devolvo meu dízimo no meu salário. Sábado deveria ser voluntário. Separa o dinheiro do sábado como oferta ou não? Essa pergunta é interessante. Então veja, a igreja entende que eu não preciso tirar a oferta do meu trabalho do sábado na área da saúde para entregar para que o meu trabalho seja voluntário. Por quê? Porque isso pode criar muitas outras coisas. Então vamos lá. Então agora eu vou trabalhar sábado, então eu pego o meu recurso do trabalho e dou como oferta. Então agora eu também posso fazer a mesma coisa com outras profissões, com outras coisas. Então assim, esse não é o caminho. A oferta não substitui o sábado. Assim como a oferta não substitui a oração, a oferta não substitui qualquer comportamento nosso. Então sábado é sábado. Ou eu estou trabalhando ou eu não estou. Então eu tirar parte do recurso para entregar não é o caminho. A igreja entende que esse não é o caminho. O caminho é você, em oração, buscar a Deus, orar a Deus e permitir que o Espírito Santo mostre a você a melhor forma de você ter os sábados na igreja, adorando o Senhor como se deve, ok? Mas permita com que o Santo Espírito esteja com o Senhor, né? Eu estou colocando isso aqui, já foi explicado, que isso eu estou dizendo de uma forma regra, né? Você já sabe que vai trabalhar, você planejou trabalhar. Então veja, ore a Deus aí, ore a Deus, nós não somos consciência de ninguém. Ore a Deus, clame a Ele e Ele vai mostrar o melhor aí para a sua vida. Mas esse é o caminho da oferta, nem se preocupa com isso.
porque esse não é o caminho. Uma pergunta aqui, achei também muito interessante, porque há uma preocupação da pessoa aqui, de como fazer para fixar, ou para não perder jovens e adultos para outras igrejas, ou para sair da igreja, né? Como é que a gente faz para não perder esse povo? Mais cedo, o pastor Jefferson apresentou aqui o resultado de uma pesquisa relacionada a atitudes de pessoas que permanecem na igreja, características dessas pessoas que ficam na igreja. E aí ele lembrou aqui, anotei, essas pessoas que permanecem na igreja, que não saem da igreja, que frequentam a igreja, obviamente, né? Não entram em apostasia. 1, elas frequentam a escola sabatina. 2, elas estudam a lição da escola sabatina. 3, ela começa e termina o sábado, ok? No pôr do sol de sexta até o pôr do sol ali no final do sábado, ela lê a Bíblia todos os dias. E ela também ora frequentemente. Então, aí você diz assim, como é que eu faço? Por exemplo, tenho filho, o que eu vou fazer? Para o Guilherme, hoje é dia nós estamos no Maná, hoje é o dia. Então, uma coisa que eu tenho que fazer, eu vou pegar, já comprar a lição do meu filho e ajudar o meu filho, para que ele possa estudar todos os dias. Porque eu sei que essa é uma característica, por exemplo, daquelas pessoas que não vão sair da igreja. Então eu vou promover ali o estudo da lição, eu vou com a minha família para a igreja, não só para o culto, eu vou para a escola sabatina e para o culto. Obviamente eu vou incentivar o estudo da Bíblia em família, individualmente, eu vou orar com eles, eu vou ensiná-los a orar, eu vou fazer com que estas coisas aconteçam todos os dias na minha casa, eu vou estimular, enquanto mora, eu já ouvi muito disso, vários deram exemplo aí, talvez alguns pastores inclusive façam isso em famílias também, né? Você tem filhos jovens, etc e tal, então assim, moram contigo, é aquele esquema, enquanto você mora no mesmo teto que eu e se alimenta dos meus recursos, é minha responsabilidade diante de Deus que você viva dentro desse padrão aqui. O dia que você for viver sozinho, por sua conta, você faz do jeito que você quiser, mas até que chegue esse dia você faz assim, porque quando você estimula e estas coisas acontecem, o que a pesquisa disse é o seguinte, quem faz isso, a tendência é permanecer na igreja. E eu termino assim, vale a pena perguntar agora, você frequenta a escola sabatina? Se você não frequenta, já acendeu uma luz amarela. Você estuda a lição da escola sabatina? Não estuda, a gente fica mais preocupado ainda. Você começa e termina o sábado, tá? Guardando o sábado direitinho, de sexta a sexta? Se não faz, a luz só vai brilhando ainda mais forte, né? Você lê a Bíblia todos os dias? Você ora com frequência? Faltou algum desses elementos? Se faltou, se preocupe, né? Para que você se cuide e ajude para que as pessoas que você ama, que convivem com você na sua casa, também convivam com esses elementos. Esses elementos aqui ajudam, não só, né? A eu, Charles, permanecer na igreja, mas as pessoas que convivem comigo, tá bom? Essa é a dica aqui, esses são os passos. Tem algumas perguntas interessantes aqui também, nosso tempo está encerrando, eu vou dar uma passadinha rápida para não ficarem sem serem respondidas. E uma das perguntas aqui diz o seguinte, tem um desconto de um empréstimo no meu salário, devo dizimar sobre o líquido ou sobre o bruto? Tem a ver com o que nós já falamos. Quando você pega um empréstimo, você não dizima sobre o empréstimo, porque o empréstimo é renda. Agora, na hora que você está pagando esse empréstimo, se porventura ele é descontado do salário, também não altera nada no desconto, na hora de devolver sobre o salário bruto, correto? Uma outra pergunta aqui interessante também, é como devo dizimar das aplicações financeiras? Primeiramente, parabéns, porque é importante que todos nós tenhamos uma poupança, por menor que seja, mas esse é um hábito muito saudável. E aí a pergunta diz, se esta poupança, se essa aplicação tem rendimento, como que eu devo dizimar? Você só vai dizimar do lucro que você tiver dessa aplicação. Entendendo que quando você recebeu o salário, você dizimou, pegou parte do seu rendimento, então depois de dizimar, e colocou na aplicação. Se você já fez isso, depois você só vai dizimar do lucro que tiver dessa aplicação. Uma pergunta também aqui sobre venda de imóvel, venda de carros, como deve ser feito também a base do dízimo, né, no caso. Se na venda do imóvel você tiver tido também um lucro nesta operação, também
você faz ali a devolução do dízimo sobre esse valor a mais que você ganhou. Por exemplo, comprou uma casa, depois ali do lado construíram um shopping, valorizou muito e você vende. Você teve um lucro. Sobre este lucro, então, você vai fazer então a devolução dos seus dízimos. Lucro na venda de carro é difícil, né? Geralmente a gente só perde, né? Então acho que não vai se aplicar, a não ser que você trabalhe com isso. Aí o lucro que você tem da sua atividade, você dizima normalmente como qualquer outra. Vendedor ambulante. O vendedor ambulante, aquela pessoa autônoma, normalmente ela precisa apurar a receita líquida da atividade, certo? Porque normalmente o autônomo ele compra um produto, então ele tem um custo da atividade. Aí ele vende o produto. A receita é a diferença de um e do outro. Comprei um sapato por 50, vendo por 100, eu só dizimo 50, que é realmente a renda da atividade. É assim que o autônomo calcula, né, a base para o seu dízimo. E aí ele pergunta assim, mas varia, toda semana entra um valor, e aí ele pergunta, dizimo por dia, por semana ou por mês? Aí é o adorador quem define. O ideal é que não seja mais do que uma periodicidade mensal. Deixa-me ver aqui. Rendimentos também de capitalização, nós já falamos. Capitalização, na verdade, normalmente nem dá rendimentos, né? O ideal realmente são outras aplicações. E aí tem uma pergunta aqui interessante também. Qual o percentual que se encontra a oferta em relação ao dízimo em nossa associação? 3,89%. Para cada R$10, 3,89 é o valor que entra de oferta, que fica tanto na igreja, na associação e também roda o mundo. Ok. Então, assim, amigos, a gente já está chegando ao final mesmo, já estourou o tempo, eu tenho 55 segundos para terminar esse quadro aqui. Então, a pessoa perguntou por que às vezes é dado tanta ênfase nas igrejas aos dízimos, nós temos muitos dizimistas, mas às vezes não temos os ofertantes proporcional aos dizimistas. Tem uma ideia, na Associação Rio Sul, se você comparar cada R$10 de dízimo que entram R$3,80 de oferta. Então, a proporção é bem menor. Então, é o seguinte, eu entendo assim, eu separei alguns motivos, a pessoa perguntou o motivo. Eu botei vários, você pode ter má compreensão do que significa a oferta, pode ter que ver com egoísmo mesmo, pode ter que ver com a ingratidão, porque a oferta é proporcional às bênçãos recebidas, pode ter que ver também com a pessoa ter a concepção errada do que significa a oferta. Mas eu coloquei ali, no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 24, Davi, ele dá uma lição bastante interessante do simbolismo da oferta. Porque Davi, quando ele estava para entregar uma oferta ao Senhor, lá na terra de Ornã, ele quer entregar tudo para que Davi faça uma oferta ao Senhor. Na hora que Ornã quer entregar tudo para ele questiona Ornã, porque ele queria ofertar. Eu acho interessante que ele diz o seguinte, tornou o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar. Ele queria estar de graça. E ele fala, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então, o que eu vejo assim, uma lição da oferta? A oferta, irmãos, tem que valer alguma coisa para você. Se a gente pega assim, mete a mão na carteira e vê aquele valor que não vai fazer nenhuma falta, aí você fala, bom, esse não vai fazer nenhuma falta, eu vou conseguir ir para o shopping, fazer o que eu quiser, eu posso entregar na igreja. Então, aí já está errado. A oferta tem que ter um valor para você. Não entregue ao Senhor o que está sobrando, o que não vale nada. Porque o Senhor deu tudo por nós, né? Em seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz.